Fala galera do meu canal no YouTube, canal do Professor Jafé Vera, e também a galera e os nossos alunos espalhados por todo o Piauí, aí pelos grupos do WhatsApp, as turmas do Pré-ENEM 2021. Vamos trazer agora correções, as resoluções das questões do Enem sobre urbanização. Esse conteúdo de urbanização, que é um conteúdo muito importante para a tua prova do Enem. É um conteúdo onde esse assunto, a urbanização, está sempre em processo de mudança, de transformações, tanto no Brasil como no mundo, aí na sua cidade. Então, é um tema bem cobrado no Enem. Então, a gente não poderia deixar de fora esse assunto. E também entra a parte da questão da mobilidade urbana, que daqui a pouquinho a gente vai falar, que também pode ser um tema da tua redação no Enem. Então é um conteúdo muito importante. Então vamos juntos se emocionar aí com as questões sobre urbanização. Professor Jafé Vera chegando com tudo e com força. Para a gente resolver 5 questões para se emocionar junto. Então vamos. A primeira questão diz assim, ó. Cidade com uma grande quantidade de habitantes, concentrando em torno de si um amplo capital e representando uma centralidade financeira. Possui uma referência e um nível de influência internacional, abrigando sedes de grandes companhias multinacionais e de instituições financeiras importantes, tais como as bolsas de valores. Interessante. Então, esse tipo de cidade engloba isso aqui. Olha, ela tem o que? Influência internacional, tem grandes companhias, grandes multinacionais, grandes empresas multinacionais, tem instituições financeiras e todas elas têm bolsas de valores. Então, vamos às questões, analisar aqui. Então, é uma capital, essas capitais, ela tem o que? Grande poder de influência global. Vamos à primeira questão? O conceito acima faz referência ao quê, pessoal? Dentro desses conceitos que você estudou lá na nossa apostila que a gente colocou lá no grupo, dentro desses conceitos faz referência ao quê? A letra A, as megacidades, você marcaria a letra A? Não, pessoal, o conceito de megacidades, qual é o conceito de megacidade? Megacidade é toda aquela cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. Não importa se ela é globalizada, se ela tem tecnologia de ponta, se ela tem companhias financeiras, se ela tem poder de influência. Ela pode ser uma capital subdesenvolvida que não tem nenhum desenvolvimento. O que importa é que se ela tiver mais de 10 milhões de habitantes, ela é uma megacidade. Então, o que a questão está pedindo não é isso. Esse conceito não tem a ver com a megacidade, porque o conceito de megacidade é isso que eu falei. É só ter mais de 10 milhões de habitantes, ela já é uma megacidade. E aí, citando as megacidades que a gente tem no mundo, voltando aí, a gente tem o que, pessoal? Tem São Paulo aqui no Brasil, tem Nova York, Paris, tem Pequim, na China tem Nova Delhi, lá na Índia. Agora, não importa se ela é desenvolvida ou não, o importante é ter mais de 10 milhões de habitantes. E são as megalópolis. O que é o conceito de megalópolis dentro dos conceitos urbanos, pessoal? O que poderia ser uma megalópolis? Pessoal, megalópolis dentro do conceito urbano é um processo de conurbação quando você junta o quê? Duas grandes metrópoles. Mas que metrópoles? Aqui no Brasil a gente tem metrópolis? Pessoal, é só a junção de duas metrópoles. A gente tem várias metrópoles pelo mundo. Quais são as metrópoles que a gente tem no mundo? Que é a junção de duas capitais, duas metrópoles juntas. Pessoal, a gente tem lá no Japão, Tokaido, no Japão, que é uma grande metrópole, são a junção de duas metrópoles, que é uma megalópolis. A gente também tem lá nos Estados Unidos a gente tem várias metrópoles. Lá nos Estados Unidos tem quem é que a gente pode encaixar como metrópole nos Estados Unidos? Sansan, Boston, Washington. O que são essas, pessoal? É a junção de duas, a Sansan. O que são essas duas capitais, duas metrópoles lá no Rio de Janeiro? É São Francisco e San Diego, lá no estado da Califórnia. São a junção de duas grandes metrópoles. Então, aqui no Brasil, a gente poderia trazer, pessoal, como metrópoles, duas grandes
duas grandes metrópoles que formariam o quê? Duas megalópolis, que seria Rio de Janeiro e São Paulo, mas a gente não tem essa formação completa. Mas se um dia essas cidades fazer uma junção de conurbação e essas cidades, no conceito mais exato, se emendar, elas vão se formar o quê? A primeira megalópolis do Brasil. E a gente tem várias megalópolis no mundo. Tem várias lá nos Estados Unidos, tem no Japão, e aqui no Brasil a gente não tem ainda, mas tem a junção. Então isso seria o quê? A junção de duas megalópolis. Então não é a letra A. Eu falei lá, pessoal, o nome de uma metrópole lá nos Estados Unidos, que seria o quê? Boston. Boston. O que seria o que isso, pessoal? A junção lá das capitais, ali uma junção de Boston, Nova York e Washington. E aí a gente teria tem essa formação dessa grande megalópole lá nos Estados Unidos. As cidades globais, seria a letra C, as cidades globais, pessoal? Sim, seria a letra C, por conta o que é uma cidade global, independente dela ter 2 milhões de habitantes, 10 milhões ou 20 milhões, a quantidade de pessoas não importa numa cidade global. O que importa numa cidade do global é o poder de influência que ela tem no planeta. E aí, pessoal, em toda a cidade global ela tem o quê? Uma grande influência internacional, tem sedes de grandes companhias multinacionais, tem bolsas de valores, e aí a gente pode citar como exemplo de grandes cidades globais, que a gente tem cidade global no mundo. Nova York nos Estados Unidos é uma cidade que tem influência em todo o planeta, Londres na Inglaterra, Sydney na Austrália, Tóquio no Japão, São Paulo aqui no Brasil também é uma cidade global onde ela tem um grande poder de influência em todo o planeta. Então a letra C seria a alternativa correta. Vamos para a segunda questão, pessoal? A segunda questão trata-se sobre o processo de urbanização no Brasil. E aí a gente vai analisar esse gráfico e depois marcar a alternativa correta. Então vamos para fazer a análise do gráfico. Aqui a gente tem, pessoal, olha o que diz a questão. O processo indicado no gráfico demonstra o aumento significativo da população urbana em relação à população rural no Brasil. Esse fenômeno pode ser explicado pela... Depois a gente vai para as alternativas. Vamos fazer uma análise do gráfico, pessoal, que aqui a gente tem, nessa cor mais forte aqui, é a população urbana. Essa parte aqui mais clara é a população rural. E analisando esse gráfico, você vê que em 1940, aqui no Brasil, a gente tinha mais pessoas morando na zona rural do que urbana. Você vê aqui, olha, 12% da população brasileira morava na zona urbana. Aqui você vê que no gráfico que o Brasil tinha mais pessoas morando na zona rural do que na urbana. Em 1950, ainda era maior o número de pessoas morando na zona rural do que na cidade. Mas aí, pessoal, a gente vai ter, ali em 1970, você vê que o Brasil já tem mais de 50% da população morando na zona urbana. Já que fenômeno foi esse, rapaz? Conta pra gente o que aconteceu, porque a população brasileira, em 1970, a população urbana ultrapassa a população rural. Eu vou te contar esse fenômeno. Olha, durante a década de 1970, o Brasil passou aí por um processo de urbanização. Foi aí quando a população urbana tornou-se maior do que a rural, que foi esse fenômeno. Esse fenômeno ele foi provocado, olha só, pessoal, pela mecanização do campo, o qual foi responsável pelo êxodo rural. O campo ficou mais mecanizado, deixou as pessoas desempregadas, e aí fazendo com que a população migrasse para os centros urbanos em busca de emprego. Também lá com o processo, outra coisa que influenciou, além dessa mecanização do campo, a gente vai ter, pessoal, o processo de industrialização, o avanço das indústrias, a chegada das indústrias ali no Brasil. E com isso vai aumentar o quê? Não vou te dar a resposta, então vamos para as alternativas, tá bom?
Olha, já analisamos aqui o gráfico, então o processo indicado no gráfico demonstra um aumento significativo da população urbana em relação à população rural no Brasil. Esse fenômeno pode ser explicado pela letra A. Não, vamos pegar de baixo para cima, pessoal, depois a gente faz a correção. Vamos começar da letra E. Redução dos subsídios para os setores da economia localizados nas áreas rurais. Será que a população foi deslocada por isso? Eu já te falei os motivos. Pessoal, a redução dos subsídios, não, os governantes têm sim dado subsídio para as populações viver na zona rural, como essa questão dos empréstimos. Então não é a letra E. Letra D, inclusão da população das áreas urbanas em programas existenciais. Quer dizer, assistenciais. Quer dizer que lá a população tinha vários programas assistenciais para ajudar a população? Não, pessoal, a população urbana, principalmente nas periferias, é carente de programas assistenciais. A gente vive essa desigualdade social nos grandes centros urbanos. Então, a ida da população rural não foi por esse motivo, não. Ainda não tinha esses programas assistenciais. Até hoje não tem o suficiente para ajudar as pessoas. Letra C. Concentração da oferta de ensino nas áreas urbanas. Por mais que os estudantes se deslocavam para estudar, fazer um curso superior, mas o motivo do deslocamento em massa de força em 1970 não foi a questão do ensino. B. Manutenção da estabilidade climática nas áreas rurais. Não, pessoal, o clima não influenciou bastante ainda. Pode até influenciar, mas não houve uma estabilidade climática nas áreas rurais. A manutenção da estabilidade não tem nada muito a ver com essa questão climática, não. Porque esse processo desde o rural ele vai acontecer em todas as regiões do Brasil. Letra A. Atração de mão de obra pelo setor produtivo concentrado nas áreas urbanas. Sim, pessoal. Com a chegada das indústrias, a atração da mão de obra, as pessoas vão se deslocar da zona rural para procurar emprego. Então a letra A é a alternativa correta. Letra A de alunos aprovados. Que questão emocionante, rapaz. Dá de chorar de emoção. Vamos para a terceira questão. Terceira questão. Pessoal, aqui é problema na memória do computador. Só aparecendo essa notificação aí. Olha, terceira questão. Segundo a ONU, quando uma cidade abriga mais de 10 milhões de habitantes, é considerada uma cidade... Pessoal, eu coloquei essa questão fácil, só para você se divertir lá nos grupos do WhatsApp, que é uma questão para ninguém errar, para todo mundo colocar o gabarito e marcar a questão certa. Eu já dei a resposta lá na primeira questão dessa terceira questão. Então, segundo a ONU, quando uma cidade abriga mais de 10 milhões de habitantes, é considerado o quê? Uma cidade... Já disse para vocês o que é uma cidade global, o que é uma megalópole. E quando fala aqui de capital regional, centro regional, pessoal, dentro da hierarquia urbana, que você estudou lá no PDF, a gente tem toda uma hierarquia urbana de vila, cidade local, centro regional, capital regional, e aí segue a metrópole nacional, a megalópole, até a cidade global. Tem toda uma hierarquia que a gente segue. Essa cidade, ela segue trazendo o poder de influência de uma a outra. Então as cidades têm esse poder de influência dentro da hierarquia urbana. Mas vamos voltar para a questão. Segundo a ONU, quando uma cidade abriga mais de 10 milhões de habitantes, é considerado o quê, pessoal? Uma megacidade. Letra D. Marque aí a alternativa correta. Bom demais, emocionante. Vamos voltando aqui. Agora vamos para a quarta questão. Quarta questão. É uma questão muito boa para a gente se divertir aqui e se emocionar junto com as resoluções de questões sobre urbanização com o professor Jafé Vera. Quarta questão. Bora para a quarta questão. Pessoal, vamos aí, olha. O processo de urbanização ocorre a partir de fatores atrativos e repulsivos. O processo de urbanização ocorre a partir de fatores atrativos e repulsivos. Preencha a segunda coluna com base na primeira, identificando quais fenômenos enquadra-se nestas duas categorias mencionadas. Destaques para fatores repulsivos e atrativos. Na coluna 1, a gente tem aqui, olha, o número 1, fatores repulsivos, e número 2, fatores atrativos. Essa é a coluna 1, fatores repulsivos e fatores atrativos. Agora, na coluna 2, vocês vão colocar e dizer se é um fator repulsivo
ou fatores atrativos e colocar o número de acordo com o que se encaixa aqui. Depois a gente vai o quê? Marcar a sequência correta. Bora para o primeiro parêntese da segunda coluna. Concentração fundiária. É o que, pessoal? É um fator repulsível ou um fator atrativo? E aí, pessoal, o que é que a gente vai colocar aí nessa questão? Tá chato isso aqui, né? Pessoal, o que é que a gente vai colocar? Essa concentração fundiária, ela tá ligada ao quê? Pessoal, essa concentração fundiária é na melhoria do campo. Então, se você está melhorando o campo, as pessoas elas vão fazer o quê? Será que elas vão ser atraídas para a cidade? Hein, pessoal? Então vai ser o quê? Número 1, vai ser um fator repulsivo. A pessoa não vai se atrair para ir para a cidade se está melhorando o campo. Industrialização. Industrialização. É um fator repulsivo ou atrativo? Com certeza, pessoal, vai ser um fator atrativo para a cidade. Então coloca o número 2. Bora para o terceiro parênteses, oferta de empregos urbanos. Sim, pessoal, fator atrativo, mais um número 2 aqui, ó, dentro. Modernização do meio rural. Pessoal, se no meio rural está chegando internet, chegando energia, o que é que você vai querer ir para o campo, para a cidade, se lá na tua cidade tu tem energia, tu tem internet. O campo está acontecendo toda uma modernização, vida tranquila, tu vai querer ir para a cidade? Então, pessoal, isso é um fator o quê? Repulsível, tu não vai querer ir para a cidade, isso aí não é atração para ir para a cidade. Então, coloca o número 1. E a nossa sequência correta, pessoal, ficou na letra A, número 1, 2, 2 e 1. Alternativa A de alunos aprovado. Daí o gabarito da nossa quarta questão. Opa, vamos voltar na nossa última questão. Agora é a última questão, pessoal. Última questão aqui de geografia sobre urbanização. Urbanização. Última questão para você se divertir aqui comigo, professor Jafé Vera, fazendo aqui as resoluções das questões de urbanização. Bora lá? Bora para a quinta questão? Muitos movimentos sociais urbanos, além de lutarem pela mobilidade urbana, reivindicam que as cidades se construam em torno da mobilidade urbana sustentável, cujo conceito envolve... Pessoal, agora falar desse mobilidade urbana, um tema que também pode ser tema da tua redação para o Enem, mobilidade urbana. Então vamos para a questão. Agora, pessoal, essa questão ela não fala só na mobilidade urbana. Você viu que a gente vai falar também da questão da mobilidade urbana sustentável, não só da mobilização urbana em si, mas da mobilidade urbana sustentável. Opa, negócio que tá ficando... Pessoal, aí alguém pode perguntar, já foi, mas o que seria uma mobilidade urbana? O que é uma mobilidade urbana? Pessoal, a mobilidade urbana ela tá ligada ao deslocamento de pessoas em busca de bens e serviços de qualidade, pessoal, de qualidade. Então, se tu vai se deslocar dentro da cidade em busca de bens e serviços, tu passa 1h30 para chegar no local, seja lá do trabalho, para a escola, isso tu não está tendo um serviço de qualidade. Então, a mobilidade urbana ela procura melhorar essa questão do deslocamento das pessoas em busca de bens e serviços de qualidade. A diferença aqui, pessoal, é que a gente está trazendo para vocês entrando a parte ambiental. Então vamos para as questões? Vamos para as questões, pessoal? Vou começar pela letra E. É o equilíbrio entre o deslocamento das pessoas e a conservação das florestas urbanas? Pessoal, floresta dentro das cidades, hein? Será que a preocupação é essa? Florestas nos centros urbanos não tem nada a ver, pessoal. A preocupação é com a preservação do meio ambiente, sim, a urbana sustentável, mas não só a questão da conservação das florestas dentro das cidades. Letra D. O reordenamento das cidades a fim de garantir a preservação das áreas naturais.
pode até entrar nessa parte, pessoal, mas não é só isso, porque não é só o reordenamento das cidades a fim de garantir a preservação da cidade. Tem todos outros fatores que entra a parte da mobilidade urbana, que é a questão da melhoria do transporte público, diminuir o trânsito caótico que a gente tem na cidade. Então entra outras partes. Letra C, a redução da emissão de poluentes no ambiente urbano pelos meios de transporte. Sim, pessoal, isso aqui faz parte, sim, é uma das preocupações para a melhoria da mobilidade urbana ambiental, a redução da emissão de poluentes no ambiente urbano pelos meios de transporte. Mas eu estou falando de mobilidade urbana sustentável, não é só essa preocupação com o meio ambiente, entra também a questão da mobilidade urbana em si. Letra B, combinação de desenvolvimento urbano, qualidade ambiental e justiça social. Verdade, pessoal, essa é a preocupação da mobilidade urbana sustentável. É uma preocupação com o desenvolvimento urbano e também a qualidade ambiental, tirar os carros, tirar a poluição dos carros e a justiça social. Por que a gente fala justiça social, pessoal? Quando você fala de justiça social, é a construção e a política baseada na qualidade de direitos e na solidariedade coletiva, direitos igualitários para todo mundo, a melhoria para todo mundo. Então vocês vão carimbar aí, letra B. Pessoal, aí está aí o nosso gabarito. Letra B, o nosso gabarito das 5 questões sobre urbanização. Muito obrigado a vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo nas redes sociais, que a gente está disposto a te ajudar e tirar todas as dúvidas sobre geografia urbana, mobilidade urbana e outros assuntos que caem na tua prova do Enem. Um abraço do professor Jafé Vera.